Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vitor Zanelato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQ. Bem, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de filosofia dentro da criação das histórias em quadrinhos. Ou seja, não é como podemos nos utilizar da criação das histórias em quadrinhos como incentivo a estudo e pesquisa da área de filosofia. E bem, eu acho que vocês já sabem, né? Os quadrinhos reúnem a junção de diversas áreas do conhecimento humano. Então, mesmo se você não for um professor de filosofia, esse vídeo aqui pode ser interessante para você também, para pensarmos em práticas educativas e pedagógicas que juntem as áreas diferentes. Então pode continuar aqui nesse vídeo, beleza? Então, galera, os quadrinhos podem abordar diferentes campos da área da filosofia, seja a filosofia da linguagem, filosofia política, teoria do conhecimento ou metafísica. E existem exemplos de quadrinhos que já trouxeram questões filosóficas dentro de suas histórias. O primeiro que eu vou indicar aqui se chama O Deplorável Caso do Dr. Milton, com roteiro e arte do Fábio Vermelho. Esse aqui é um quadrinho nacional que narra a trajetória do Dr. Milton, um cientista que se muda para uma cidade do interior com a sua família, para realizar uma pesquisa secreta. Nessa pesquisa, ele clona um bebê e o entrega junto ao seu clone para um orfanato, e ele fica próximo para analisar como ambos iam se desenvolver. Tudo isso com o intuito de se fazer uma grande pesquisa. Porém, o Milton ficou muito atarefado com as questões tanto do trabalho como da sua família, e quando seu prazo de entrega estava se esgotando, ele teve a brilhante ideia de se clonar, pois assim teria ajuda para a realização da sua pesquisa. Mas ao fazer isso, seus problemas só foram aumentando crescentemente. Bem, esse aqui não é um quadrinho para se trabalhar na educação básica, por conta de que ele é um horror erótico. Pois uma vez que o Milton começa a se clonar e seus clones também começam a fazer outros clones, ele começa a ter relações com eles. Mas mesmo assim eu acho que esse quadrinho é bem interessante pra gente ler e pensar um pouco como as histórias se utilizam da questão ética e moral. Além de ser uma boa história pra gente pensar em como as nossas ações acabam tendo desdobramentos e que muitas vezes não conseguimos ter controle sobre esses desdobramentos. E bem, o próximo quadrinho que eu vou trazer se chama Superman, Paz na Terra, com roteiro de Paul Dini e arte do Alex Ross. Esse aqui é um quadrinho que narra a trajetória do super-homem lutando para enfrentar a fome do mundo. Certo dia, ele encontra uma jovem moradora de rua desnutrida e a salva. Pensando na fome do mundo, ele decide intervir e após conversar com o Congresso americano, ele leva todo o excedente de alimentos que estragariam no armazém para diferentes países do mundo. Porém, ele não esperava encontrar os diferentes tipos de dificuldade que encontrou, como ditadores cruéis que queriam impedir que ele entregasse muito dos seus alimentos. Bem, eu acho importante pontuar aqui que esse quadrinho tem inúmeros problemas. Ele tem um olhar imperialista, liberal e colonizador estadunidense, além de dar aquela criminalização em países que não vão de acordo com os interesses americanos. Mas mesmo assim, ele traz discussões bem interessantes, como no caso, os problemas sociais do tipo de sociedade que a gente vive, que no caso é a sociedade capitalista. Esses problemas poderiam ser resolvidos por apenas um indivíduo? Mesmo que ele fosse super poderoso e capaz, com força e resistência inimaginável? Bem, esse quadrinho mostra que não. Mas então, como resolver essas questões? Fica aí um questionamento que muitas mentes buscam responder. E bem, sobre a criação da história em si, eu acredito que a filosofia também traz inúmeras possibilidades. Principalmente quando pensamos na filosofia como um instrumento para buscarmos responder algumas perguntas. Então, uma possibilidade de proposta de história é pedir que os alunos tentem responder alguma dessas perguntas com uma história em quadrinhos. E nisso podemos usar aquelas questões clássicas, como é o caso do dilema de Heinz. Exemplo frequentemente usado. O Heinz estava certo, estava errado, por quê? Contar isso em uma história. Depois que essas histórias forem produzidas, é bem interessante houver trocas, os alunos lerem a história um dos outros. E a partir disso eles vão entender um pouquinho desses argumentos e vão perceber que toda criação artística traz alguma ideologia que vai defender alguma pauta. Assim como eu falei no exemplo do super-homem. E uma outra alternativa seja fazer o inverso disso, onde através da leitura de algum filósofo e tendo em mente as suas indagações, podemos criar histórias que debatam essas questões.
como por exemplo o Hobbes e o Rousseau, onde teríamos história em quadrinhos que iriam discutir se o homem nasce mal ou se o homem nasce bom. E bem, esses são só alguns exemplos. E tem mais uma questão. Para a criação de uma história em quadrinho, todo quadrinista precisa de referências narrativas e visuais, tanto para construir e desconstruir histórias e desenhos. Então, para isso, a gente pode levar a história em quadrinho para os alunos lerem, mas também podemos levar outros tipos de produções, como no caso filmes, como por exemplo, Entrevista com o Vampiro, um filme que aborda a vida dramática de um ser que vive há séculos e nos faz perguntar como é que seria uma vida que vive para sempre. Ou séries, como no caso The Good Place, onde uma mulher que devia ter ido ao inferno é enviada ao paraíso por acidente, e ela estuda filósofos que debatem ética e moral, para ver se consegue se tornar uma boa pessoa e continuar no paraíso. Ou desenhos, como o trecho do documentário A Educação Proibida, onde transforma o mito da caverna de Platão em uma animação. Ou outros quadrinhos também, como no caso do Watchmen, que traz a questão de quem vigia os vigilantes, dialogando com Michel Foucault em Vigiar e Punir. Esses são apenas alguns exemplos. Eu acredito que através da pesquisa do que foi produzido sobre aquilo que vocês vão discutir, vocês vão encontrar outras coisas também, como pinturas ou fotografias. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu gostaria muito de agradecer ao professor Jefferson. Ele não tem redes sociais e prefere não aparecer, mas eu deixo aqui o meu agradecimento. E esse vídeo aqui, pessoal, também é um oferecimento do meu curso Formação Pedagógica, utilizando quadrinhos em ambientes educativos e culturais. Nesse curso a gente vai se aprofundar bastante na linguagem dos quadrinhos. Vai estudar a questão do design dos personagens, das cores, do roteiro e muitas outras coisas. Os interessados podem entrar em contato comigo aqui pelo meu Instagram. Lá eu sempre divulgo cursos, oficinas e palestras que eu vou dando falando sobre quadrinhos e educação. E também vou aproveitar e convidar vocês a conhecerem o meu canal no YouTube. Então, se você está vendo esse vídeo no meu Instagram, corre lá para dar uma olhadinha. Aí você se inscreve, compartilha e faz aquelas coisas todas, por favor. E bem, galera, se vocês gostam de quadrinhos, também deixo mais um convite. Eu sou roteirista de quadrinhos e tenho um estúdio chamado Molotov HQ. Nós somos um coletivo de artistas aqui da região do ABC Paulista. E contamos histórias que se passam em Santo André, São Bernardo, São Caetano e todas as cidades que estão em torno. E galera, semana que vem a gente vai ter mais um podcast. Dessa vez eu irei entrevistar a Natália Sierpinski, uma educomunicadora que estuda a linguagem dos quadrinhos e a educação. E na outra semana vamos ter mais um vídeo. E dessa vez vai ser um vídeo especial para o Dia das Crianças. Nele eu vou ensinar para vocês como é que aplicar aquela oficina de quadrinhos que eu aplico, usando colagem e os quadrinhos da Turma da Mônica. E é isso, galera. Muito obrigado vocês que ficaram até aqui. Até mais!